Era inverno de 1922, por volta de julho ou agosto daquele ano. E um grupo de pessoas em Niterói, na rua Marquês de Paraná, invade a primeira igreja batista de Niterói, num domingo à tarde, e coloca fogo no seu templo. E o templo então é destruído, todo destruído, completamente destruído, não sobra nada do templo. E diz a história, contada por seu filho, pastor Samuel de Souza, que o pastor daquela igreja, o pastor Manuel Avelino de Souza, contrariando as expectativas da sua família, que não queria que o fizesse, mas ele entra naquele templo ainda em brasa, ele entra naquele templo ainda destruído, senta nos escombros e compõe essa letra: temos por lutas passado, umas temíveis e cruéis. Os irmãos, dá para imaginar a cena de alguém sentado nos escombros de um lugar destruído e consegue perceber que mesmo em meio às tempestades e às lutas desta vida, Deus tem livrado os seus servos fiéis. Não dá para cantar isso e não se emocionar e não lembrar do pastor Manuel Avelino de Souza. Ele disse à sua família: nós vamos reconstruir, nós vamos nos reerguer, porque essa igreja é do Senhor. E hoje a primeira igreja batista de Niterói está lá, 120 anos, 135 anos esse ano, proclamando a mensagem do Evangelho do Deus que salva. Irmãos que deram a vida, mas irmãos que confiaram nesse Deus, que apesar das lutas deste tempo, souberam entender que Deus tem livrado todos os seus servos em situações, às vezes, de extrema violência. Mas nós somos seres limitados e, às vezes, nós perdemos a esperança. Existem tempestades, existem situações que nós passamos, existem coisas que nós vivemos, existe em nós, às vezes, uma história de perdas e frustrações que nos levam a crer que a esperança tenha acabado. Existem tempestades, momentos de dor tão intensa que parece algo perene e imutável. Parece que aquela dor nos acompanha e nunca nos deixará. Existem situações que nós realmente achamos que perdemos toda a esperança, que nós realmente perdemos a esperança. E sabe, esperança é a condição de quem espera. A esperança é a condição de quem está esperando por algo, é a condição de quem enxerga um futuro. A esperança é alguém que enxerga por modificações, mas às vezes nós perdemos a condição de esperar por alguma coisa. Existem dores, existem dificuldades, desespero, sofrimento na nossa vida. Existem problemas pontiagudos que nos ferem. Em alguns momentos, nós achamos que tudo se acabou, que não há esperança, que não há provisão de futuro, porque nós somos seres limitados. Nós experimentamos um caos tão grande que às vezes achamos que a nossa vida é trevas, vazio e desolação. É para isso que Deus revela a sua glória nas nossas vidas. É para esses momentos que Deus se revela a nós, demonstrando a gente que existe sim uma esperança. E é para essas pessoas, é para nós, quando nós vivemos, porque somos limitados, situações limítrofes como essas, em que tudo parece perdido, onde a vida parece esvaziar para as nossas mãos, onde tudo é muito fluido, onde a gente não consegue agarrar nada. É nesse momento que Deus, na sua provisão, levantou pessoas inspiradas por Ele, para nos dar mensagem de esperança. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, vamos ler os versos 3 ao verso 11. Vamos fazer assim, eu leio os ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual nos dá paciência para
E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós, concedido em resposta à oração de muitos. Nós temos em mãos uma carta. Nós temos em mãos uma carta endereçada a uma comunidade de fé. O apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos em Corinto. E sabe, Corinto é uma cidade muito especial. Corinto é uma cidade que foi invadida pelo Império Romano no ano 150 a.C. E era um lugar estratégico, era um lugar de rota comercial. E Roma, quando invade Corinto, diz a história romana que eles destroem toda a cidade, eles não deixam nada, nenhuma construção fica de pé. Toda a cidade, literalmente toda a cidade é destruída. Nessa história, nessa invasão, Roma consegue crucificar numa única vez mais de 3.000 pessoas. Não resta ninguém. A cidade fica toda desolada, toda destruída. Os homens que estão lá, se estão vivos, são levados como escravos para Roma, para o centro do Império Romano. 100 anos depois, Roma resolve reconstruir aquela cidade. E levando para lá ex-escravos, pessoas de toda parte do Império, repovoou aquele lugar. Então, Corinto se tornou uma cidade cosmopolita, uma cidade de múltiplas culturas, com pessoas com um senso de desarraigamento, pessoas que não têm raízes naquela cidade, pessoas de todo lugar do Império, pessoas que não têm nenhuma relação familiar, pessoas que vão se encontrando lá, que vieram de todos os cantos, que ganharam agora uma possível liberdade para ocupar Corinto. É nessa cidade onde se erguem, então, os maiores templos de culto a sacerdotisas prostitutas. São pelo menos mais de 10.000 prostitutas naquele lugar, sagradas para eles, né? Produzindo cultos a Ísis, a Dionísio e outros deuses. É nesse momento, então, que o apóstolo Paulo chega com a mensagem do Evangelho, na sua segunda viagem missionária. E Paulo passa 18 meses na cidade de Corinto pregando o Evangelho, e Deus olha ali para plantar uma igreja e fortalecer a igreja. No Império Romano, naquele momento, tinha um verbo que as pessoas inventaram, que era corintianizar, que era tornar profano. Algo que, quando era muito ruim, algo que era muito imoral, as pessoas em Roma falavam assim: você está corintianizando a vida. De tão baixo calão que era aquela cidade, e tão imoral que era a cidade. Naquele lugar, Paulo, então, funda uma igreja, e uma igreja, óbvio, que tem problemas, porque pessoas têm problemas. Ele vai e viaja, retorna e recebe de Tito notícias de que está tendo problema de imoralidade no meio da igreja. Paulo escreve, então, a primeira carta a eles. Depois, Paulo recebe novas notícias, escreve um segundo bilhete, e nós já sabemos, eu tenho falado aqui algumas vezes, que não são cartas que nós escrevemos, longas cartas com papel e caneta compactor. Não são cartas que ele vai escrevendo com a caneta confortável, que o irmão Lazzaroni e a Karen fabricam ali em Nova Iguaçu, mas são bilhetes com papel, não com papel, mas com couro de cabrito e pedra. Passa o mensageiro, Paulo recebe uma notícia, ele precisa de grafar algumas informações que precisa mandar para aquelas pessoas. E naquele momento, naquele instante, pessoas num contexto de perseguição, pessoas que estão vivendo uma grande tribulação naquela cidade, pessoas que estão vivendo uma perseguição por serem cristãs, perseguição cultural, perseguição religiosa e perseguição da própria vida. Paulo recebe a notícia de que eles agora estão tentando pensar uma vida diferente. Algo que transformar a sua vida numa anomia, como se não ter problemas fosse solução para todas as vidas, e começa então a desconfiar do ministério do apóstolo Paulo, pelos sofrimentos que ele tem passado, pelas dificuldades que ele tem enfrentado na Ásia. Paulo é barbaramente perseguido em Tessalônica, em Éfeso, e onde ele vai, ele é perseguido pelo amor do Evangelho.
E essas notícias em Corinto começam então algumas pessoas, a levantar dúvidas sobre o apostolado de Paulo pelas perseguições e problemas que ele vive. Das escolas filosóficas, alguns diziam que o ideal de vida é uma vida sem problemas. O ideal de vida é uma vida anômala, é uma vida sem paixão. E Paulo, então, vai escrever àqueles irmãos algumas coisas e vai dizer para eles que existe um conforto, sim, em meio à tribulação, que existe uma vida diferente de ser vivida. E Paulo vai dizer àquelas pessoas, olha, existe algo a ser dito a pessoas que perderam a esperança. Existe algo a ser dito a pessoas que viram a sua vida se esvair pelos seus dedos. Existe algo a ser dito a pessoas que pensam que não existe futuro. É neste momento que Paulo escreve esse primeiro bilhete, a carta à igreja de Corinto. A segunda carta aos Coríntios é um conjunto de 8 bilhetes. E esse é o primeiro bilhete que ele envia àqueles irmãos. Olha, fiquem firmes no Senhor. Olha, a dor não é algo vexatório. A dor é algo que a gente deve passar, porque nós vamos viver uma vida em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer aquelas pessoas que perderam a esperança. Ele sabe que o sofrimento experimentado causa um esvaziamento do ser. Ele sabe que a gente perde o referencial. Ele sabe que a gente experimenta um caos. Ele sabe que nós só vemos problemas e tempestades. E nessas circunstâncias, nossa limitação, nós não conseguimos enxergar adiante. Nós não conseguimos perceber diferença. Nós não conseguimos perceber solução. E quando a gente não consegue perceber solução para as nossas dificuldades e problemas, nós achamos que realmente tudo acabou. Quantas vezes nós olhamos para a nossa própria vida, para as circunstâncias que nós vivemos, e em meio às circunstâncias, em meio ao exame que nós abrimos com um resultado que nós não queríamos ver, em meio a uma dificuldade financeira, em meio a um caos que nós experimentamos, nós achamos que acabou, não tem mais solução, não tem jeito. Percebendo todo o prognóstico do país, percebendo tudo que está ao nosso redor, nós só encontramos dor, frustração e um cenário caótico. E quantas vezes nós acreditamos que não existe mais esperança para as circunstâncias que nós vivemos. Nesse momento que Deus revela a sua glória para nós. O apóstolo Paulo escreveu aquelas pessoas naquele momento, naquela data, mais ou menos no ano 85 depois de Cristo, e escreve para a gente hoje. Paulo está dizendo a você e a mim, que nesse momento, quando nós perdemos esperança, é como se Paulo estivesse nos pastoreando, escrevendo assim, a vocês que perderam a esperança, ei, você aí em Nova Iguaçu, no ano 2017, que perdeu a esperança, ei, você que está vivendo um momento caótico, presta atenção, existe algo que eu quero te dizer, existe algo que precisa ficar registrado na sua vida, que nos momentos que nós perdemos a esperança, nesses instantes, nós precisamos ter lucidez. Diz o verso 8, olha, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos. Paulo está dizendo a você e a mim, disse aos nossos irmãos em Corinto, olha, o sofrimento faz parte da vida, olha, as dificuldades faz parte de uma vida limitada que nós temos, olha, sofrer faz parte, ter dor faz parte, viver é difícil. Eu não quero que vocês se esqueçam dos sofrimentos, dos problemas que eu tive na Ásia. Eu não quero que vocês se esqueçam do massacre e da dor que eu tive. É preciso ter lucidez. É preciso olhar a vida de frente como ela é. É preciso ver a realidade. Me encanta quando a gente lê a Bíblia e percebe um Deus que não fantasia para a gente. Quando a gente vê Deus falando com Josué, Josué, meu filho, Moisés, meu servo, é morto. Josué já sabia disso. Josué convivia com Moisés. Mas para entrar na terra prometida, para cruzar o Jordão, ele precisava fazer o luto e virar uma página, encarar a realidade de frente. Deus não brinca com a gente, ele mostra a realidade a Josué. Moisés, meu servo, é morto. Mas ser corajoso. Ser corajoso. Não te desvie da minha lei, nem da direita, nem da esquerda, onde quer que vocês andarem. Porque você fará ocupar a terra prometida. Em alguns momentos que nós passamos por dificuldades, em alguns momentos que nós achamos que a esperança está perdida, em alguns momentos nós não encontramos solução, só vemos trevas. É nesse momento que nós precisamos da lucidez. É nesse momento que nós precisamos perceber que a vida faz parte de uma vida limitada, de um contexto que nós vivemos. Uma vez um rei procurou um sábio do seu reino e disse assim, escreva para mim um bilhete. Escreva para mim uma mensagem de quando eu estiver em intensa tempestade e dificuldades na minha vida. Quando eu estiver passando por uma dificuldade muito grande, eu vou abrir o seu bilhete. O sábio escreveu.
Agora escreva para mim um outro bilhete quando eu estiver no momento de muita felicidade, quando eu estiver no auge da minha vida, quando estiver bem, escreva um outro bilhete para mim. E o sábio escreveu um outro bilhete que ele guardou em 2 caixas. E um dia, num momento de grande tempestade, o seu reino invadido, aquele rei precisa fugir, precisa correr, precisa se esconder em algum lugar, e perdendo todas as suas coisas, todas as suas posses, seu castelo em chamas, ele se lembra da caixinha do sábio e abre a caixinha do sábio. Em meio da dificuldade, ele abre aquela caixinha e o bilhete está assim: nem sempre será assim. Ele não entende aquela dificuldade, não entende aquele problema, a situação se reverte, ele volta ao seu reino, e no banquete da festa, ele então lembra de abrir outra caixinha, e está escrito assim: nem sempre será assim. Faz parte da vida. Vemos um contexto de uma vida limitada. Por isso que Paulo vai dizer àquelas pessoas que estão o acusando de que o sofrimento é culpa meramente por um pecado. Ele vai dizer assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. Está dolorido? Sinta a dor. Está sofrendo? Sinta o seu luto. É preciso ter lucidez. É preciso encarar as dificuldades, sem a neurose de que nós não podemos sofrer, porque nós somos seres humanos, porque Deus nos fez limitados. Faz parte do projeto divino fazer o homem do barro, e viu Deus que era bom. Faz parte do projeto divino sermos limitados, sermos matéria, porque assim nós podemos enxergar a beleza na nossa fragilidade da força de Deus que age em nós. Por isso que Paulo diz: olha, para vocês que perderam a esperança, o primeiro caminho é perceber a lucidez. É preciso aprender. É preciso perceber que existe um propósito para o sofrimento. E no verso 9, Paulo diz aquelas pessoas a nós: olha, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Alguém me perguntou: pastor, existe propósito no sofrimento? Pastor, existe alguma coisa que eu posso encontrar no meu sofrimento, nessa dor que eu estou sentindo? Sim, existe. Se você tem um propósito na vida, existe um propósito no seu sofrimento, porque o seu sofrimento faz parte da vida. Se nós não temos um propósito na vida, se nós não enxergamos um futuro, se eu não tenho Deus, que eu penso em Deus que garante o meu futuro, eu não consigo enxergar um propósito para as coisas e experiências que eu vivo. Elas são extemporâneas. Elas me tomam de assalto e eu acho que vão durar para sempre. Eu perco a noção da minha transitoriedade, eu perco a noção da minha limitação. Eu quero ser um semideus, eu acho que as coisas vão durar para sempre, porque eu acho que eu vou durar para sempre. Mas quando tenho a noção da minha limitação, quando eu sou lúcido a ponto de perceber que eu sou barro, aí eu sei que aquele sofrimento também é limitado, porque ele faz parte da minha matéria. É nesse momento que Paulo diz assim: olha, existe um consolo. E nós lemos uma parte da carta que diz, e Paulo repete a palavra consolo durante 10 vezes. Num vocabulário vasto do nosso apóstolo, em alguém que é criado nas melhores escolas filosóficas do tempo, não é falta de vocabulário. A palavra que Paulo usa para dizer consolo quer dizer paracletos. E essa palavra do grego quer dizer tornar sólido. O que ele está dizendo para a gente o tempo todo é que esse Deus que nos consola, esse Deus nos tira de um momento de uma vida onde tudo está se esvaindo, onde tudo é fluido, onde a vida parece esvaziar para as nossas mãos. Deus nos consola e Deus nos torna sólidos. Deus nos consola e nos coloca de pé. Deus nos consola de frente das dificuldades e nos faz viver a nossa vida para o consolo dEle, pelo poder dEle. E Paulo diz no verso 4, olha, o que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. É Deus que nos consola. É Deus que torna o nosso futuro sólido. É Deus que torna o nosso futuro palatável, palpável em nossas mãos. E Paulo diz assim no verso 1, esse Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse Deus é a natureza dele. Pela natureza dele é quem nos dá misericórdia.
pela natureza dele, ele é o Pai de todas as consolações. É o poder de Deus e não as nossas forças, porque nós somos limitados, não conseguimos dar conta, muitas vezes, dos nossos problemas, lutas e dificuldades. É esse Deus, no poder de Deus, que nós conseguimos viver. Se existe um propósito, existe a percepção de um Deus que cuida de nós, e um Deus que com a sua força nos tira da nossa própria natureza e nos coloca num outro patamar, alguém que vive para a glória dele. É esse Deus que distribui a consolação na sua salvação que nós não merecemos. É esse Deus que nos impulsiona a uma vida diferente. É um Deus que anda ao nosso lado e divide conosco a sua natureza. É Deus que escolheu caminhar conosco. É Deus que escolheu encarnar no nosso lugar, vir morrer no nosso lugar, caminhar do nosso lado. É um Deus que, quando morreu, levou sobre ele todas as nossas imperfeições, para na sua ressurreição assumimos a sua natureza. E esse Deus nos conclama um exercício de fé. Diz o verso 10, nele temos colocado a nossa esperança de continuará a nos livrarmos. Quando nós aprendemos quem nós somos, quando nós aprendemos quem Deus é, mais do que lúcidos nós aprendemos. E aprender é mudar de comportamento. Quando eu aprendo quem Deus é e quem eu sou, eu posso fazer um exercício de fé. E fé não é acreditar. Essa é fé mística. Fé é entrega. Fé é dizer, Senhor, eu não tenho condições de cuidar da minha vida. E pela fé eu entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor, faça o que for possível. Senhor, faça o que é necessário. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, compreendendo que tu tens o melhor para a nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu quero te convidar agora a baixar a sua cabeça. Nesses momentos de dificuldade, de aflição, a gente tende a duvidar da nossa própria vida, do nosso futuro. A gente acha que a gente vai dar conta de todas as coisas e nós somos surpreendidos a cada dia pela nossa fragilidade, pela nossa fraqueza. É o Senhor que promete cumprir. É o Senhor que supre das nossas necessidades. Ele é o Deus do consolo, o Deus do conforto. É o Deus que nos alcança o nosso passado, as nossas experiências com Ele. É o Deus que nos alcança no presente e garante o nosso futuro. Perceba que é uma grande lição de conforto aqui. Deus, na sua natureza, o que Ele tem feito por nós, torna sólido, palpável o nosso futuro. Quando nós percebemos que não há saída, não há solução, Deus se manifesta com a sua glória. Ele é o Pai de toda misericórdia, Ele é o Pai de toda consolação. Nem sempre a nossa limitação nós conseguimos perceber isso. Mas o consolo é a certeza da presença de Deus conosco. Olha, eu não sei quais são as suas lutas, porque eu também sou limitado. Mas eu quero te convidar agora a fazer uma decisão na sua vida. A deixar Deus cuidar de você. A deixar Deus tomar conta de você, entrar na sua vida, fazer a intervenção necessária. Existem feridas na nossa alma, existem dores causadas pela nossa vida limitada, que só Deus pode dar conta. Existem coisas na nossa vida que nós não temos condições de fazer, mas nós queremos administrar, e nós queremos achar que temos controle da coisa. Paulo tinha uma certeza na sua vida, que Deus cuidaria dele em qualquer situação, até que chegasse a hora de viver com Deus na glória. São sensíveis para ouvir meu clamor. É pela graça de Deus que nós temos. É pela misericórdia do Senhor que se renova cada manhã. Não é pela nossa força, não é pela sua força, não é pela nossa capacidade. É o Deus de toda consolação. És Deus de perto e não de longe. Tu nunca mudas.
quero te fazer um convite hoje. Nós adiamos o recomeçar da nossa vida. Nós adiamos a intervenção divina. Porque nós somos sempre impulsionados a tentar dar conta da nossa própria vida. Nós somos sempre impulsionados que a gente pode fazer. Nós temos a fantasia de achar que nosso futuro depende da nossa provisão, da nossa capacidade. Quando chegam as dificuldades, as tempestades em nossa vida, nós perdemos a capacidade de olhar o futuro, porque nós somos limitados. E quando nós não confiamos em Deus, a gente começa a achar que o sofrimento é algo vexatório, algo pecaminoso. Para que haja o processo de cura na sua vida, é preciso deixar Deus agir. É preciso ter a lucidez em poder dizer: Senhor, está doendo. Senhor, a dor está intensa demais. Senhor, eu estou a ponto de não suportar, a temer pela minha vida. É nesse momento que deixamos Deus agir em nossas vidas. É nesse momento que nós experimentamos o Pai de todas as consolações. É da natureza dele. Deus está aqui nesta noite te convidando, dizendo: meu filho, deixa eu cuidar de você. Meu filho, deixa eu estar do seu lado. O sofrimento que você tem passado faz parte da sua vida, mas é da minha vida, da minha natureza te dar a consolação. Quero que você perceba que existe uma diferença de natureza. Se por um lado a natureza nossa, humana, limitada, nos impulsiona uma vida às vezes sofrida, em que acumulamos perdas e frustrações, sonhos esvaziados, uma vida esvaziada, é da parte de Deus, é da natureza de Deus tornar a nossa vida sólida. É da parte de Deus dar o consolo e o conforto necessário. Ele é o Pai de todas as misericórdias. Ele é o Pai que não nos dá castigo. Sabe? A graça se manifesta na nossa vida de Deus quando nós recebemos aquilo que nós não deveríamos receber, nós não merecemos. Nós mereceríamos o castigo porque nós somos pessoas erradas, limitadas, nós pecamos. Mas a misericórdia de Deus nos alcança cada dia de manhã. Não importa onde você quer que você esteja, Deus te alcança. Só eles vão tocar agora. Eu quero que você baixe sua cabeça agora. Pensa: Senhor, som do meu coração. Senhor, esclarece na minha mente agora aquilo que eu preciso. Senhor, esclarece na minha vida agora que eu preciso da sua força sobre mim. Senhor, eu estou cansado de caminhar sozinho. Eu estou cansado de encontrar deserto, Senhor, na minha vida. Senhor, eu estou cansado da caminhada. O fardo está pesado, Senhor. Admita agora na presença de Deus. Abre o seu coração agora, você e Deus. Ninguém está vendo isso agora, é você e Deus. O diabo tenta incutir na sua cabeça agora que você não precisa disso, mas eu digo nesta noite: você precisa disso. O tempo todo nós tentamos tomar a frente da nossa vida e achamos que o nosso futuro se manifesta por obra e graça das nossas mãos, e não é isso. Todas as vezes nós tentamos caminhar sozinhos, nós caímos. Mas nós temos um Deus que nos levanta e nos põe de pé e diz: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Abra o seu coração agora, na presença de Deus. Diga: Senhor, cuida de mim. Senhor, nem eu mesmo acredito. Existem situações em nossa vida que estamos fragmentados a ponto de nem nós mesmos acreditarmos na nossa vida. Mas existe um Deus que cuida de nós. Se esse é o seu desejo nesta noite, eu queria te convidar a ficar de pé do seu lugar. Se você nesta noite precisa entender e tomar uma decisão agora, dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida será diferente.
Senhor, a partir de hoje eu não vou mais lutar com as minhas próprias limitações, mas o meu futuro está em tuas mãos, porque eu reconheço que tu és o Pai de toda consolação. É da tua natureza cuidar de mim. Pai querido, Pai de misericórdia, Senhor nosso, esteja conosco, Senhor, nesta noite. Estamos aqui, Senhor, tão somente para fazer a sua vontade. Alcança, Senhor, os nossos corações. Alcança, Senhor, as nossas limitações. Confiamos na sua provisão, Pai de amor. Esteja conosco. Cuida de nós. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares agora em paz. Leva-nos, Senhor, uma semana, Senhor, de lutas, mas que seja também uma semana de vitória, Senhor. Esteja conosco. Confiamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Despeça o seu povo em paz. Livra-nos, Senhor, do homem mau. Que esta semana possamos refletir em nossa vida valores do teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Domine a nossa vida, Pai de amor. Faça-nos transcender as nossas limitações. Em nome de Jesus que oramos. E o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, para todos sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão. Não deixe, antes de ir embora, dar pelo menos 20 abraços em alguém que está do seu lado.